Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. É isso também que você está lendo? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nessa noite Ele venha nos trazer a revelação dessa palavra para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento, no nome de Jesus. Já olhe para essa pessoa que está do teu lado, olhe bem nos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. A ceia que foi preparada na casa do Lázaro era para celebrar a sua ressurreição. E quando nós falamos da ressurreição bíblica, registradas, são 3. O Senhor ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a filha do Jairo e ressuscitou também o filho da viúva de Naim. Mas eu pergunto para você, essas pessoas aqui que o Senhor ressuscitou, elas estão vivas até hoje? Estão vivas? Sim ou não? Não, elas morreram depois. Mas o Senhor, Ele também morreu. E depois Ele ressuscitou. E eu pergunto para você, Ele está vivo ou está morto? Está vivo ou está morto, irmãos? Vivo. Por quê, pastor? Um dia nós vamos falar sobre esse assunto. Mas saiba, desde já, aquelas pessoas, o corpo ressuscitado delas era um corpo físico, que iria morrer depois. Mas o corpo do Senhor ressuscitado era um corpo ressurreto. Era um corpo glorificado. E Ele está à direita do Pai. Está prestes a retornar para buscar a sua igreja. Diga amém por isso. Então, aquela ceia iria celebrar a ressurreição de Lázaro. Todos ali estavam felizes. E eu quero que você preste atenção em alguns detalhes. O versículo 2 aqui. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 2. Eu quero que você preste muita atenção. Diz assim: Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E quem é que estava servindo? Vamos lá, quem é que estava servindo, irmãos? Olhe para mim aqui. Aquela família era composta de quantas pessoas? 3. Quem era? O Lázaro, a Maria e a Marta. Mas quem é que estava servindo? E cadê a Maria? Cadê a Maria? É o que, irmã? Ali foi outro episódio. Quando a Maria, ela estava aos pés de Jesus Cristo, olhe para mim aqui todos, olhe para mim. Estava aos pés de Jesus Cristo, ouvindo a palavra, e a Marta, ela veio reclamar, criticar a sua irmã. O Senhor Jesus falou: não critique.
Ela está buscando a palavra. Isso aí foi um episódio anterior a esse. Esse episódio agora é no momento que o Lázaro já morreu e até o Senhor ressuscitou ele. Acredito que agora a Marta já nem chamou a Maria. Pastor, e cadê a Maria? É agora. A Maria, ela era uma adoradora e não perdia tempo. E você poderia reclamar que entrava por um ouvido e saía por outro. É ruim, amados, quando reclamam de você, quando você está fazendo uma coisa errada. Aí você tem que ouvir e até mudar a atitude. Mas quando você está fazendo algo para o Senhor, a maioria das pessoas, olha, não vão aprovar, vão criticar você. Foi o que fizeram com ela. A primeira pessoa a criticá-la foi a própria irmã. Só que agora a irmã já falou, não vou criticar. Vamos ver o que ela fez. É aqui onde eu quero chegar. Evangelho de João, capítulo 12. É onde vai entrar agora a Maria na história. Capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento, do perfume. Diga graças a Deus por isso. Todos ali estavam felizes. O Lázaro estava à mesa e conversavam alegremente, e a Marta servindo. Aí alguém poderia perguntar: e cadê a Maria? Cadê a Maria? Não vai ajudar? A Maria foi até o quarto, abriu lá o roupeiro e pegou, amados, o que ela tinha de mais precioso, que era esse frasco com um perfume bem raro. As moças, elas guardavam, amados, perfumes. Tinham pessoas que guardavam até azeite. E por que guardavam? Porque naquela época não tinha poupança, não tinha banco. Então elas guardavam aqueles perfumes para o seu casamento. Em uma precisão poderia vender, mas ela não esperou. Ela pegou aquele frasco e viu a oportunidade, porque eles não se sentavam como nós. As mesas daquela época não eram dessa altura. Eles se debruçavam, ficavam com os pés mesmo que dobrados assim. Então ela veio por trás e derramou todo aquele perfume aos pés do Senhor, e depois enxugou com seus cabelos. Diga amém por isso. Ela mostrou, irmãos, gratidão ao Senhor. É o que nós vamos aprender essa noite. Talvez o Senhor, Ele não ressuscitou ninguém na tua casa, mas nós temos 1001 motivos para adorá-lo também. O principal deles, a nossa salvação. Diga amém mais uma vez. Não sei o que foi que houve hoje, mas diga amém. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. A Maria não ficava preocupada o que é que ia achar. Pastor, eu não dou um glória a Deus aqui bem alto, pode o irmão aqui não gostar, problema dele. A Maria não tinha essa preocupação não. É isso que eu quero passar para vocês. A Maria não estava nem aí. Poderia gostar dela, poderia não gostar. Ela estava, mas na presença do Senhor. O Senhor tinha ressuscitado o irmão dela, meu amigo. Então, nós temos, como a Maria, 1001 motivos para adorá-lo e mostrar para Ele a nossa gratidão. Mas, como eu falei para vocês, nem todos ali aprovaram o que ela fez.
Será que se você estivesse na casa do Lázaro naquele dia, e você observasse o que a Maria fez, porque nós vamos ver o valor desse perfume, não era Rinodê, não era Boticário, não era Avon, pastor, era francês, não era, mas era valioso. Nós vamos ver o valor aqui. Eu não sei o que você faria, se você iria aprovar o que ela fez. Às vezes a pessoa quer fazer algo para o Senhor, na casa do Senhor, e você pode achar que não está correto. Para que isso? Olha, o pastor está exagerando, não precisa disso. Às vezes a pessoa nem entregar o dízimo ela quer, ela acha exagero. Ela entregou, mas foi o melhor que ela tinha, não se preocupou com o futuro. Mas como eu falei, não agradou a todos. Vamos ver, capítulo 12 ainda, e o versículo 4. Então quando você está na casa do Senhor, não fique se preocupando se o irmão vai gostar, se você adora e não. Pronto, capítulo 12, versículo 4, quem encontrou? Diz assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Olhe para mim aqui. Então já teve pessoas que não gostaram do que ela fez. Aí veio Judas Iscariotes. E esse personagem, para esse relato, é muito importante. Vamos tirar um dia para falar só sobre ele, o que aconteceu a partir daqui. Vamos ler mais uma vez aqui o versículo 1 para você entender. Todos esses detalhes são importantes. Capítulo 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus, quantos dias aí? 6 dias antes da Páscoa, a Betânia. Betânia, ainda na Judéia, 3 quilômetros de Jerusalém. Amados, qual foi o período que Jesus morreu? Em que período foi? No Natal? Não, na Páscoa. Então, esse relato aqui, faltava quantos dias para a Páscoa? 6 dias. Então, faltava 6 dias para ele morrer. E o Judas estava com ele. E quando Judas viu aquela moça derramar aquele frasco, que ele mesmo diz, vamos ver aqui, versículo 5, ó. Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros? Em outras palavras, por 300 denários. Olhe para mim aqui, irmãos. Um denário, ele valia na época o salário de um dia, de um diarista. Aquele perfume valia quantos denários? Quantos denários, irmãos? 300. Então, se valia 300 denários, valia por 300 dias. Em outras palavras, 10 meses. Vamos colocar se fosse no Brasil. Quanto é o salário de um mês aqui no Brasil? 1.300. Vezes 10. Eram quantos meses mesmo? 10. 1.300 vezes 10. 13 mil. Então, esse perfume que ela derramou aos pés do Senhor, ele valia 13 mil. 13 mil reais, se fosse aqui no Brasil, mas era em Betânia, há milhares de anos atrás. E o Judas, em alguns textos, ele diz que o que ela fez foi um desperdício. Isso foi um desperdício. Amados, será que fazer algo para o Senhor é um desperdício? É um desperdício? Não sei o que você acha, por isso que eu falo, se você estivesse ali, o que você iria achar? Iria criticá-la ou iria falar que o que ela fez era certo? Sabe por quê?
O Judas, ele não concordou? Porque quando ele vendeu o Senhor para os religiosos, ele vendeu por quanto? Quantas? 30. Aquele perfume valia quanto? Valia 10 vezes mais. 10 vezes mais do que o valor que ele vendeu o Senhor. A partir dali ele se decepcionou com o Senhor. Ele achava que estava seguindo um Messias, aquele que iria libertar Israel da opressão romana, mas não era nada disso. Então ele já estava meio que cansado de seguir ao Senhor, e nesse momento, 6 dias antes, ele entendeu que o grupo que ele estava não era o grupo que ele achava que deveria estar. A partir dali, o Judas não foi mais o mesmo, porque ele falou: olha, isso aqui é um desperdício, poderíamos pegar esses 300 denários e vender o unguento, e com os 300 denários iríamos ajudar os pobres. Desculpa dele, subterfúgio. O próprio escritor, ele diz, ele não estava preocupado com o pobre. O que ele queria era o dinheiro. Daqueles 300 denários, ele ia tirar para ele pelo menos uns 100. É o que ele já fazia, porque ele era ladrão. Então, a partir dali, o Judas se transforma e vendeu o Senhor. Foi naquela mesma semana. Faltava quantos dias para a Páscoa? 6. E naquela mesma semana ele vendeu o Senhor. Então ele foi aquela pessoa que criticou a sua atitude, porque ela deu o melhor para o Senhor, não teve medo de ser feliz. Mas, por outro lado, vamos ver aqui, no capítulo ainda 12, e o versículo 7. Se por um lado pessoas não concordaram, por outro lado teve pessoas que concordaram. Capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 7. Quem encontrou? Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Outra coisa também importante, o que ela fez foi um ato profético. Na semana da sua morte, ela já derramou sobre ele um unguento, para prepará-lo à sua morte. Por que ela fez isso, pastor? Para demonstrar a sua gratidão. A gratidão é uma das maiores virtudes que nós podemos ter, amados. Aprender a agradecer a quem ajuda você, a quem socorreu você em um momento difícil. A tendência das pessoas muitas vezes era esquecer. Esquece até da igreja, que foi o lugar onde você buscou refúgio. Foi aqui, na casa do Senhor. Aí a pessoa, ela já está melhor, em uma condição melhor, aí esquece até de onde ela buscou refúgio. E como eu já falo para os irmãos, se existe, amados, uma emoção mais forte ou mais triste do que a ingratidão, eu não conheço. Porque você ajudar alguém, irmãos, você dá a mão para aquela pessoa, quando aquela pessoa precisa, e depois ela vira as costas para você, eu acho que não tem uma coisa que doa mais do que isso, irmãos. Principalmente para o Senhor. O Senhor, amados, Ele doou a vida dele por nós, sem merecermos. Entenda, meu irmão, você só está aqui nessa noite porque Deus escolheu você. Então, se você fosse alguém que estava ali na casa do Lázaro, em que lado você iria estar? O lado daquele da crítica? Porque
Ela já tinha sido criticada pela própria irmã dela, mas ela não mudou. Ela era grata ao Senhor e não se preocupava se iriam gostar dela assim ou não. O problema do ser humano é quando ele quer agradar a todos. Você vai acabar não agradando a ninguém, meu amigo. Se você tem que agradar alguém, olha quem é: ao Senhor. E como a Bíblia diz, irmãos, olhe para mim aqui, quando você agrada ao Senhor, você desagrada o mundo. E quando você quer agradar ao mundo, você desagrada ao Senhor. Vamos ver aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo, ele foi aquele que perseguiu a igreja no início. Mandava prender, mandava açoitar. Mas um dia, na estrada de Damasco, a vida dele foi transformada. E o Senhor deu a ele um ministério, como para mim e para você. Mas, ao contrário de muitos, que vê apenas o ministério, o chamado do Senhor, como uma coisa pesada, não. Ele era grato pelo Senhor dar a ele um ministério. Vamos ver aqui. E eu vou já falar para você por que estou falando isso. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 12. Amém? Diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Amém? Amém, irmãos? Ele está grato porque o Senhor deu a ele, confiou a ele o ministério. Ele que perseguia a igreja. Quando você tem, amados, um trabalho que o Senhor chamou você, você tem que fazer igual como a Maria fazia. Fazia o melhor. Ah, pastor, mas não vão gostar de mim, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você faz uma coisa errada, vão criticar você. Vão ou não vão? Se faz uma coisa certa, vão também criticar. Então, meu amigo, se você for esperar que todo mundo elogie você, vai ser igual a Abisalão. Lembra de sexta-feira, quando nós pregamos aqui? Todo mundo que passava ali, o Abisalão, tamo junto. E elogiava a pessoa. Só que a intenção dele qual era? Era falsa. Cuidado com os elogios. Cuidado com aquela pessoa que está sempre bajulando você. Não funciona, irmãos. Se você quer conseguir algo na tua vida, consiga com o teu trabalho, com o teu esforço. Nada de bajulação excessiva. Eu nunca gostei disso, irmãos. Bajulação. Faça para o Senhor. As pessoas podem até não gostar de você, mas você está fazendo para o Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, Estevão morreu aos seus pés e ele aprovou. Naquele momento, ele não compreendeu como um homem jovem como Estevão doaria a sua própria vida por uma causa que para ele era perdida. Mas a vida dele foi transformada e de perseguidor ele era agora o perseguido. Ele também sofreu torturas, prisões, açoites e morreu degolado em Roma, segundo a tradição. Mas acredito eu, irmãos, que na hora de todo aquele sofrimento, ele lembrava de quem? Do Estevão. Aquele jovem morreu aos meus pés e eu não entendi. Hoje que eu vou entender. O privilégio que é fazer para o Senhor o melhor. Mas pastor, vão me criticar. Irmãos, não se preocupa com críticas. Se preocupa em agradar
ao Senhor, porque é Ele, amados, que vai nos proporcionar a nossa salvação. Vamos finalizar aqui no Evangelho de Lucas, onde o Senhor, Ele vai nos chamar a atenção, que muitas vezes a gente se preocupa muito com o estereótipo, se preocupa muito em se dar bem materialmente, ou se preocupa muito em que as pessoas aceitem você. Vamos ver aqui, Evangelho de Lucas 21, a partir do versículo 34. Quem encontrou? Diga amém. Ele diz: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Diga graças a Deus por isso. Então tenha cuidado com as coisas da vida, com os afazeres. Acredito que a Marta, ela já tinha aprendido a lição. A primeira vez ela criticou a sua irmã, agora não. Então ele diz: olha, tenha cuidado, para que as coisas do dia a dia não embarace você, e você coloque os pés pelas mãos. E a casa do Senhor, aquilo que é a obra de Deus, você deixa para a última hora. Não, pastor, na hora do culto eu vou. É o que está acontecendo, irmãos. As pessoas estão muito preocupadas em se dar bem e esquecem da casa do Senhor. Isso também preocupa a cada um de nós. Será que você está fazendo, amados, por merecer todo o sacrifício do Senhor? Eles estavam ali celebrando a ceia da ressurreição do Lázaro. Hoje também temos uma ceia a celebrar. Diga glória a Deus por isso. Vamos celebrar a morte do Senhor, mas também a sua ressurreição. Ele está à direita do Pai, meus amados. Tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, venha trazer ao teu coração essa reflexão. Será que você está agindo como a Maria agia? Ou será que você está agindo como o Judas age? Não, pastor, o senhor está exagerando demais. Também não é assim não. Isso aí também é desperdício. Não. Às vezes a gente critica muito o Judas, mas às vezes a gente entra por esse mesmo caminho, achando que tudo para o Senhor pode ser de última hora. A gente faz o serviço quando dá. Me lembro da irmã, vou nem dizer o nome dela aqui. Ia ter um culto no Natal. Aí eu cheguei para ela: irmã, você vem no culto de Natal? Pastor, se não tiver nada para fazer, eu venho. Não, irmão, se você vem para a casa do Senhor só porque você não tem nada para fazer, meu amigo, já está errado, é aí. A tua adoração não vai ser como da Maria, sabe por quê? Vai ser cansativo. Você vai ficar cansado aqui na igreja. Quer ir embora logo? Então não esqueça disso, amados. Hoje também é um dia de celebração. E o que essa moça fez, muitos ali criticaram, mas o Senhor aprovou. E eu pergunto para você, o que é que nós queremos aqui? Não é que o Senhor nos aprove? Que o Senhor ele venha se agradar de nós, independente se vão gostar de você ou não. Você está aqui para glorificar o nome do Senhor.
Pense nisso então. Vamos ficar de pé. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Amém.